e pedir a Deus graça e discernimento. Vamos orar, curva a sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude. Em nome do seu Filho, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, santo é o teu nome, Senhor. Nós te rendemos graças, te agradecemos, te bendizemos pelo dia. Queremos te rogar, Pai, a tua sabedoria sobre nós, nos ensina. Bem sabemos que o Senhor está disposto a ensinar, Pai. Então, aquece nosso coração, abre nossos olhos, desentope, Senhor, os nossos ouvidos. Ilumina nossa alma, Pai, para que possamos aprender de Ti. Perdoa os nossos pecados, Pai, que são muitos. Perdoa a nossa rebeldia contra Ti, contra o Teu livro, Pai, contra uma vida de oração, contra uma vida de piedade. Nos ajuda, Senhor, a caminharmos o caminho do Teu Santo Filho. Nos ajuda a seguir as pisadas dele, Pai. Possamos entender tudo isso e que possamos, então, glorificar o nome do Teu Filho aqui na terra. É em nome do Teu Filho que nós choramos, Pai, por intermédio do Teu Santo Espírito. Amém. Amém. Queridos irmãos, Apocalipse capítulo 14, abre sua Bíblia em Apocalipse 14. Apocalipse aí é o último livro da sua Bíblia. Abra aí em Apocalipse 14. O contexto que nós estamos aqui vai ser mais ou menos uma aula. Então, se você quiser, faça pergunta, faça aqui no chat e a gente responde, se a gente souber. Então, faça a sua pergunta, não faça batido, e a gente vai tentando, então, desenvolver esse livro. Talvez hoje a gente consiga ver o capítulo 14 inteiro, de diminuir um pouco mais para dar mais didática à aula e ficar melhor para a gente. Certo, meus irmãos? O que acontece? Deixa eu só situar vocês aqui no tempo, aqui na história de Apocalipse. A história de Apocalipse é dividida em sessões. Nós vimos que são 4 sessões principais. E dentro dessas sessões, nós temos cenas principais. A primeira sessão só tem uma cena. A segunda sessão tem 2 cenas, nós vimos isso. Agora, a terceira sessão tem 3 cenas. Nós estamos na primeira cena da terceira sessão. Nós vamos terminar hoje a primeira cena, que vai desde o capítulo 12 até o capítulo 14. Foi isso que nós vimos. Nós vamos terminar, então, hoje, essa sessão da terceira cena. O que nós vimos na quarta-feira passada, no capítulo 13, essa realidade da besta que surge, então, do mar. Vimos no passado a besta que surge da terra, agora essa besta que surge do mar. E primeiro a besta que surge do mar, depois a da terra. E agora nós vamos ver a realidade celestial da igreja, ele começa falando disso, e depois vai falar dos julgamentos. É interessante, ele fala do cordeiro, depois fala do cordeiro da igreja, fala dos julgamentos, e a gente vai ver essa voz, essa primeira voz, que não é nem tanto uma voz como a gente entende hoje em dia, né? É mais como uma mensagem. E a gente vai ver isso. Então, qualquer dúvida, você fala aí que a gente tenta esclarecer. Eric Kelvin, boa noite, meu amigo. Apocalipse 14, vamos ler, como de costume, a gente lê cada perícope, para, comenta e vê isso aí. Apocalipse 14 diz assim: Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E também pôde aprender o cântico, e ninguém pode aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com as mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Veja que é interessante nós percebermos aqui, irmãos, sempre, o livro de Apocalipse é esse livro que sempre João está pintando 2 quadros diferentes uns dos outros. É antagônico um ao outro. Ele pinta a realidade de Satanás, pinta a realidade de Cristo, fazendo, então,
essa realidade. E é interessante nós olharmos aqui, que João está descrevendo uma realidade parecida com o que ele descreveu da besta. Preste bem atenção. Na quarta-feira passada, nós só vimos Apocalipse 13, do verso 11 até o 18. Perceba só essa semelhança da besta com o cordeiro, o verdadeiro cordeiro. Essa imitação da própria besta. Nós vimos isso um pouco na quarta-feira passada, mas é interessante nós notarmos isso de novo. João continua falando isso. Veja, lá no verso 11 do capítulo 13, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. João vê, né, um bicho, ele diz, parece um cordeiro, mas quando fala, nós temos a certeza que é um dragão. Parece um cordeiro, mas de fato é um dragão. Veja como começa o capítulo 14, verso 1. Olheis, e eis quem? O cordeiro, C maiúsculo. Veja, aquele lá, o dragão parece um cordeiro, mas aqui nós temos o verdadeiro cordeiro. Ele não parece um cordeiro, mas ele é, de fato, o cordeiro de Deus. Então, veja, nós temos essas semelhanças, sempre Satanás imitando a realidade celestial. E João pinta aqui esse quadro tão belo, fazendo essa semelhança entre os dois. Lá está um que parece com o cordeiro, mas aqui nós temos o verdadeiro cordeiro. Isso, é o pirata. É o da China. Aqui do verso, veja ainda no verso 11, lá do capítulo 13, que nós temos mais semelhanças. Nós vamos ver isso. Vi ainda outra besta emergir da terra. Nós vimos essa realidade da terra que é daqui, do nosso meio. A outra besta surge do mar, do desconhecido, mas essa outra besta surge da terra, surge daqui, do nosso meio. Não é desconhecida essa realidade. De onde surge o cordeiro aqui do capítulo 14? Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. Veja, esse cordeiro é santo, ele vem do monte Sião. É esse que parece o cordeiro, vem daqui. É conhecido, não vem de um lugar santo, não. Ele vem da terra, mas o cordeiro de Deus vem no monte Sião. Sempre há essa semelhança. Veja, lá no verso 16, do capítulo 13, verso 16, a todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Lá, os adoradores da besta, né, ainda tem uma distinção, eles ainda existem nessa realidade. Há rico, há pobre, há escravo, há livres. Perceba aqueles que adoram, então, agora o verdadeiro cordeiro, que está lá no verso 4. São estes os que não se maculam com as mulheres porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro. Por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens. Então, veja, esses que adoram o verdadeiro Cordeiro, não existe mais classe para eles. Eles são redimidos. Essa classe que há. No meio do povo de Deus, não há ricos, pobres, alto, magro, escravos nem livres. Mas todos nós somos redimidos. E perceba que João quer fazer esse contraponto mesmo. João está dizendo, olha só, como é aqueles que adoram a besta? E como é aqueles que adoram o Cordeiro de Deus? Nós temos isso, nós temos a marca também. Lá no capítulo 13 de Apocalipse, verso 16, assim, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Agora, lá no capítulo 14, no verso 1, nós temos uma marca também, né? Olhei e vi o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, temos na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Veja, os que adoram a besta têm a marca, aqueles que adoram a Deus também têm a sua marca. Nós já vimos isso, vimos em Efésios, capítulo 1, verso 13, o penhor do Espírito Santo, essa marca. Então, veja, é muito parecido, né? Essa segunda besta, com a semelhança da verdadeira religião, da verdadeira piedade. Esse é o seu papel mesmo, enganar. Nós vimos isso, tem essa realidade da mentira, né? Eu quero ver com vocês. Veja o verso 14, capítulo 13, verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado. Executava, seduz. Entenda isso, ele seduz. Aí lá no versículo 5, no capítulo 14. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Enquanto a besta seduz, os santos daqui
não seduzem ninguém, não mentem, não há mentira em sua boca. E por fim, queridos, no capítulo 12, perdão, no capítulo 13, verso 12, nós temos a adoração. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Aí lá no capítulo 14, verso 3, nós também temos uma adoração. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes, dos anciãos, e ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados na terra. Veja, é muito complexa essa relação, mas é só para a gente entender que há essa relação da falsa religião com a verdadeira religião, né? A falsa religião sempre imitando a verdadeira religião, e João pinta isso de forma muito bela e traz isso em contraste para a gente poder entender e ter cuidado até com a falsa besta. Então, eu quero ver com vocês agora melhor, e isso aqui foi só para a gente entender melhor como funciona. Veja, perceba então no capítulo 14, verso 1 até o verso 5, e a gente vai ver algumas coisas aí e entender melhor isso tudo. Estão todos aí? Tranquilo até aqui? Sem nenhuma dúvida? Posso continuar? Olha aí, rapaz. Igreja Bíblica Monte Sião. Boa noite, pastor Enildo. Veja, nós temos aí no capítulo 14, 144 mil. Não é isso? Tem uma seita, eu não sei se é a Testemunha de Jeová. É a Testemunha, tem certeza? Absoluto? Eles dizem que no céu só vai ter esses 144 mil, né? Contado, selado. Contado na ponta da caneta e ninguém entra mais lá, não sei, esses 44 mil. João está dizendo aqui, ele diz que eu olhei e eis o cordeiro em pé sobre o Monte Sião, que com ele 144 mil, tendo na fonte escrito seu nome e o nome do seu pai. Nós vimos essa realidade da marca, vimos a realidade do Sião, vimos a realidade do cordeiro, do verdadeiro cordeiro, e agora fica esses 144 mil, né? Se você está começando a acompanhar a gente agora, antes da gente estar no YouTube, a gente estava em outra plataforma, e a gente fez uma introdução e a gente falou dos números. E é interessante a gente notar como João vai repetindo os números. E esses 144 mil, o que são esses números? 12, né? Lá que é o número do povo de Deus, os santos do Antigo Testamento, ali representado com os patriarcas. 12 apóstolos do Novo Testamento, o povo do Novo Testamento representado pelo apóstolo. 12 vezes 12, 144. Vezes 1.000, 144 mil. O que João está querendo dizer é isso. O que ele vê no céu, né, essa cena que ele está vendo, são os santos do passado e os santos do Novo Testamento, todos lá reunidos. Essa é a imagem que João tem. É um número, e veja, é um número exato. Isso é muito interessante também para a gente começar a conversar e ver aqui algo maravilhoso. Veja, ele vê os 144 mil. Não é literal, não é um número contado. Pronto, está aqui. Só entra esse, está aqui. Os 144 mil contados. É um número simbólico, que representa os santos do passado e os santos do presente. Mas essa realidade de 144 nos mostra também uma coisa muito maravilhosa, e a gente deve notar isso, que Deus conhece os seus. Sempre ele coloca esse número, 144. Não é somente para dizer que estão os santos do passado e os santos do antigo, mas que Deus sabe quem é os seus. Ele conhece os seus. No céu não entrará nenhum estranho. Não entrará ninguém que não sabe onde está. Tem um serial na Netflix, né, que conta o meu nome, sabe não? Ou não sei o quê, que a mulher vai no céu e está... Tem um serial na Netflix que é interessante e conta mais ou menos essa ideia. Uma mulher vai para o céu e ela não queria estar lá e tal. Não vai existir isso de verdade, de fato. Ninguém vai entrar no céu por acaso ou um erro. Rapaz, não, estava indo para o inferno, eu cheguei aqui no céu, não sei, eu quero voltar para lá. E nem ao contrário também. O que essa realidade dos números nos mostra, muitas das vezes, é isso. Deus conhece os seus. Deus conhece os santos do passado, Deus conhece os santos do presente, Deus conhece todos. Não há ninguém que vá estar lá no céu por engano e nem no inferno por engano. Não vai ter ninguém que vai chegar no inferno e vai dizer: rapaz, eu acho que não é para mim estar aqui, não, né? A revelação do inferno nos dará, né, os ímpios.
essa realidade. Eu sei que eu estou aqui. Os santos que vão estar no céu sabem que vão estar lá por graça. Mas isso é interessante, essa realidade dos números. Lá em João 10, 29, Deus fala que aqueles que o Pai me deu, eu não perderei. Então, há um número exato. Não é os 144 mil, mas é a realidade que Deus conhece. Os seus, Deus sabe quem são os seus. E a outra realidade aqui também. Se vocês perceberem aí nessa perícope, lá no verso 3, diz assim: entoava novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, os anciãos, e ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados na terra. Veja, por que ninguém pode aprender esse cântico? Porque ninguém, vê, está se cantando um cântico, mas ninguém aprende, ninguém sabe, a não ser aqueles que foram comprados por Deus. Por que será? Porque a adoração só pode ser dessa forma. Que forma? A verdadeira adoração. Veja o que João está vendo. João vê os santos do antigo, os santos do presente, todos eles reunidos, cantando o cântico. E João diz: ninguém consegue aprender esse cântico, a não ser se esse alguém for comprado por Deus. Aqueles que não são comprados não entendem esse cântico. Isso é muito semelhante com a realidade das próprias parábolas que Jesus Cristo fala para os apóstolos. Abre a sua Bíblia em Mateus, veja aí comigo. Veja aí comigo Mateus 13. Veja como é interessante essa realidade, que João vê isso. Mateus 13. Mateus 13, verso 10, a partir do verso 10. Veja só como é interessante, meus irmãos. Eu nem sei que hora eu comecei. Com quantos minutos? 7h10, não foi? Estão todos aí, acompanhando? O João olha lá no céu e vê cantando um cântico. Aí ele diz: olha, por que essas pessoas não conseguem aprender? Porque só quem aprende essa música é quem foi comprado por Deus. Veja como é interessante essa realidade da parábola que Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos. Mateus 13, verso 10, ele falou da parábola lá do semeador. Um discípulo se aproxima do mestre e pergunta. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábola? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas, porém, entretanto, aqueles não lhes é isto concedido. Veja que interessante. Isso aqui, meus irmãos, é muito belo. Imagine que os ímpios, muitas vezes, não é muitas vezes, é todas as vezes, eles não entendem a adoração a Cristo e não entendem uma vida piedosa. Se você vive em uma casa e você vive com o ímpio ali, muitas vezes o ímpio vai perguntar: para que você está lendo a Bíblia? Né? Para que você lê tanto? Para que você ora tanto? Só quer ser santarrão e tudo mais? Né? Passam ali de frente à igreja do domingo, ficam pessoal dentro de igreja, rapaz, numa época dessa, em pleno século XXI e tal, coisas desse tipo. O que João está dizendo é exatamente isso. Eles não entendem. Jesus Cristo falou a mesma coisa. Eu falo por parábolas para eles não entenderem. Eles não compreendem o que é dito. Eles não têm ouvidos para ouvir, nem olhos para ver, a não ser que eu dê isso para eles. Então, veja, essa realidade, isso é tão interessante para a nossa própria evangelização. A gente pensa que evangelização é persuasão. Rapaz, eu vou convencer aquele cara, eu vou convencer aquele ateu, agora ele vai conhecer o evangelho. Sendo que, antes de tudo, a evangelização, como diziam nossos pais puritanos, é revelação. A evangelização começa Deus se revelando para aquele indivíduo e aquele indivíduo agora crendo no poder de Deus. Veja como é interessante. Essas pessoas lá em Apocalipse, João está vendo isso, não entendem o cântico. Só quem pode compreender é aquele que foi comprado por Deus. A própria mensagem do evangelho para os ímpios é algo estranho, esquisito. Paulo fala isso. Paulo diz isso na carta aos Coríntios. Então, essa realidade, João já está vendo isso no céu, está vendo ali os ímpios. A mensagem do evangelho dos ímpios não o agrada, ele não entende, ele não consegue compreender.
E é interessante, se você já evangelizou alguém, com certeza as pessoas já fizeram essa pergunta para você. Como pode, então, o cara passou a vida errando e agora ele se converte e os pecados dele foram anulados? Essa é a mensagem. Jesus, não, isso é injusto, né? Isso é injusto, isso não está certo, não pode ser assim, e tal, coisa desse tipo. Aquela mensagem para eles é algo estranho. Eles não escutam essa mensagem. Eles não têm ouvidos para ouvir, nem olhos para crer. Então, nós temos esse cântico sendo entoado, a qual só os que foram comprados entendem. Se você entende o evangelho, se sinta muito privilegiado, viu? Se sinta muito privilegiado. Você entende a mensagem da redenção, da cruz de Cristo. Se você compreende e crê, se sente um privilegiado. Já você foi dado ouvidos para ouvir e olhos para ver. Porque há outros, eles não entendem. Podem ver, não entendem. Imagine os fariseus. É interessante que em todo discurso de Jesus Cristo você vê um fariseu. Você vê, é certeza. Ninguém sabe quem vai estar lá, mas é certeza que tem um fariseu lá. Eles, em todo o evangelho, estão escutando a mensagem do mestre. E eles não querem saber. Tem um no final para dizer que nenhum creu, que é o próprio Arimateia. Mas o resto, eles estão lá, estão ouvindo, mas aquilo é estranho. Eles não entendem, eles não compreendem a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho. Então, João está vendo isso lá no céu. E agora João vai recorrendo, vai desenvolvendo o seu argumento e vai nos dizendo quem são esses, né? As suas características. É interessante, João vai falar isso agora para essas pessoas, né? A partir do verso 4, ele começa então a discorrer. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Veja, João diz que esses homens são os castos. E a gente, se você ler isso aqui literal, você vai ter um problema. Então o céu só vai entrar em indivíduo que não se casou. Se você é um literalista, se você lê Apocalipse de forma literal, se você é casado, você não vai para o céu. Se você lê de forma literal, diz, rapaz, os castos aqui não podem, só vai para o céu quem não se casou, quem se manteve casto. Isso aqui é uma figura de imagem, figura de linguagem. Perceba o que está acontecendo. A igreja é comparada a quem no Novo Testamento? Qual é a imagem da igreja? Uma esposa. A igreja no Novo Testamento é caracterizada como uma noiva, como uma mulher. O que João está dizendo aqui, a igreja que não se envolveu em imoralidade, e nós pegamos agora a linguagem do Antigo Testamento, que a imoralidade queria dizer idolatria. A igreja aqui na Terra que não se envolveu com imoralidade, que não se envolveu em idolatria, são esses os 144 mil. São esses os santos do Novo e os santos do Antigo. A igreja pura. E a linguagem de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Não é verdade? Essa linguagem, abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Essa é a linguagem que Paulo usa. É Efésios 5, verso 26. Veja só. Efésios 5, verso 26. É para que a santificasse, tenda purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, o que João está falando aqui não é de indivíduos, mas a igreja como tal. A igreja completa. A igreja que vai subir, né? Os santos são aqueles que se manteram puros, que não adoraram a besta, que não se prostituíram com a besta, e logo João vai falar da própria Babilônia, daqueles que não se prostituíram com a Babilônia. O que João está dizendo são esses os crentes, aqueles que se manteram fiel a Deus, a sua palavra, e não se envolveram com adoração a outros deuses. Os idólatras não entrarão no reino dos céus. É isso que João está dizendo para aquelas pessoas.
também, né, a igreja aqui, ela é a noiva e Cristo é o noivo. E subtém-se que o casamento será no céu. Então, quando ele fala que não conheceu mulheres, é também nessa realidade, né? Isso. Ela se guardou para Para o seu ele. noivo, né, no Isso. casamento que vai ser com Exatamente né? isso. Essa é a linguagem da igreja. Vocês ouviram a Andresa? Desse microfone dá para captar bem a voz dela ou não? Precisa que eu refazer a pergunta dela. Vocês estão calados hoje, viu? Sabe, vocês ainda estão aí, rapaz? Preocupado. Então não, foram embora. Sacaram a conexão. Deixa eu ver aqui. Estão aí, não ouvi direito. Pronto, dá sim para ouvir ela. Andresa, ela falou aqui que a gente estava falando aqui nessa relação. A igreja se manteve pura, né? E o casamento, ela é noiva aqui, o casamento será no céu. Então, o que João está falando aqui, quem são esses 144 mil? Nós vimos são os santos do passado, os santos do antigo, que se manteram puros. Não se envolveram com idolatria. E agora estão na glória com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não vi direito, dá para ouvir, tal, sim, muito bom, não vi direito. Então, essa a realidade, a realidade aqui dos castos, a igreja, homens e mulheres representando a igreja pura. Esses são os que vão subir. E ele dá mais duas características, né? Lá no verso 4, ele ainda diz: são estes os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Veja que interessante. Outra característica desses 44 mil, eles são seguidores. Eles são puros, eles não se envolveram com idolatria, e eles também são seguidores. E agora, nessa realidade na era digital que a gente vive, a gente compreende bem essa realidade de seguidor. Você segue a pessoa, você está lá, vê tudo, você é um seguidor daquela pessoa. E Jesus Cristo está dizendo que aqueles que irão subir, esses 144 mil, também são seguidores dele. E a grande pergunta que nós devemos fazer e meditar nessa noite, nesse momento, é o que significa ser seguidor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você já perguntou isso para você? O que significa, então, ser seguidor do Mestre? O que isso tem a ver? Seguir a Cristo botar a Bíblia debaixo do braço, sentar na cadeira de plástico branca, ir para a igreja no domingo, agora assistir uma live, uma transmissão no domingo e tal. O que é ser um seguidor de Cristo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. E é interessante que o próprio Evangelho responde essa pergunta. Se você abrir sobre bem Marcos, eu quero que você abra sobre bem Marcos, capítulo 10, são os seguidores que vão subir. Viu? Os seguidores, Marcos 10, 28. Marcos 10, 28. Eu vou ler a partir do 23. O que significa, então, ser seguidor de Cristo? Nós estamos vendo a realidade do céu. João vê os santos do passado, do antigo. Aí ele descreve quem são esses santos. São os puros, que não se envolveram com idolatria, nem no novo, nem no antigo testamento, o santo do passado sendo o santo do presente. E agora, João diz, são aqueles que seguiram o Cordeiro, né, que seguiram as suas pisadas. E aqui nós temos um relato muito impressionante do que é ser seguidor de Cristo. Isso aqui é tão belo. Você imagina uma mensagem dessa nessas igrejas aí perturbadas que tem aí. Imagina o que Jesus Cristo fala. Então, João 10, 23. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riquezas. Os discípulos estranharam esta palavra, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão dificilmente é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Tá lá. Jesus chega, começa a ensinar para eles: é muito difícil aquele que confia no dinheiro. Aqui não é nem a realidade do homem rico, né? Porque um pobre pode confiar no dinheiro. O que Jesus está falando é isso.
Jesus Cristo não está falando exatamente aqui do homem rico, mas daquele que confia no dinheiro. Um indivíduo que não tem dinheiro pode confiar no dinheiro que não tem. Pode viver à espera do dinheiro que recebe, e o rico, por sua vez, ele tem mais facilidade de confiar no dinheiro que tem. O que Jesus está dizendo é isso. É muito difícil as pessoas que confiam naquilo que têm entrar no reino dos céus. Aí os discípulos, Jesus Cristo, se isso é verdade, se é muito difícil fazer isso, então, eles fazem a pergunta lá no verso 26. Quem pode ser salvo? O tipo de indivíduo que tem dinheiro é mais fácil ele conquistar as coisas. Se nem ele que pode conquistar tudo pode ser salvo, quem dirá nós? Como nós podemos ser salvos? Jesus Cristo responde a ele, né? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E agora começa veja o que é ser seguidor de Cristo. Veja se você se enquadra aqui nesse parâmetro. Então, Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos os primeiros. Veja que interessante. Fala de riqueza e os discípulos, se o próprio rico não pode conquistar isso aí, quem dirá nós somos pobres. Mas é difícil demais entrar em si. O cara que tem dinheiro não pode, eu não posso, que sou pobre. Pedro pensando nisso, Jesus Cristo. Para Deus tudo é possível. Ele se alegra e diz: Jesus Cristo, é verdade, nós tudo deixamos por tua causa. E é esse o Evangelho. Renúncia. Seguir Jesus é abandonar tudo pelo mestre, abandonar tudo o que lhe impede. A realidade é que abandonar o que lhe impede de seguir a caminhada. E Jesus Cristo responde: nesse século ainda vocês vão receber paz. Se você abandonou pai, você vai receber pai, vai receber tudo que você abandonou, você vai receber de mim. Nesse século ainda. Com o quê? E dá um temperinho em cima dessas coisas. Com perseguição. Imaginou que maravilha? Isso é seguir a Cristo. Você quer seguir a Cristo? Está disposto? Você vai abandonar as coisas que você ama e você ainda vai receber perseguição com isso. Esse é o pagamento. Veja que maravilha. Isso é seguir a Cristo. O que João está dizendo é que esse tipo de pessoa que abandonou todas as coisas que impediram ele de caminhar na vida cristã vão recebendo nesse século o que abandonou com perseguição. Isso é seguir o Mestre. Seguir o Mestre é viver desta forma, abandonando as coisas, renunciando a este mundo e sofrendo ainda. Mas também não tem uma pessoa sem culpa, né? Com perseguição. Tu queria ganhar. É aquele negócio, né? Você prefere comer ovo com arroz na calmaria ou você quer comer uma picanhazinha numa guerra todo dia? Com certeza. É melhor você estar calmo, estar tranquilo, do que você estar tudo bem vivendo uma guerra. É isso que nós vamos receber neste século. Aí ele fala, no próximo século, é paz, é gozo, é tranquilidade. Aqui nós sofreremos, mas no século por vir é só tranquilidade. Os que sofrem aqui e no futuro vão sofrer também. Então, seguir a Cristo é isso, renunciar. Nós tudo por ti deixamos. Nós abandonamos tudo que nos impedia de continuar a caminhada cristã, nós abandonamos para te seguir. Deus deixa maravilha. Maravilha. Tudo que você deixar, vocês vão receber. Com perseguição, mas vão receber, não se preocupe não. Volte para a Apocalipse 14, e a última característica aqui que o próprio João fala desses homens é que eles são, então, redimidos. Né? São os que foram redimidos. Apocalipse 14, verso 4. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Quem são esses 144 mil? Aqueles que se manteram puros, aqueles que renunciaram tudo e aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Exatamente, são esses os que vão para a glória, são esses os que vão para o céu. Né? Pureza, renúncia e
E justificação, né? Eles são redimidos. Alguém justificou eles. Isso é muito belo. São esses os que vão entrar agora. São esses os 144 mil. A pergunta é, você faz parte desses 144 mil? No céu não vai ter intruso. Ninguém vai chegar no céu. Estou aqui, olha só, não. Tá. Cheguei aqui por engano, não quero ficar aqui. São esses. Você já sabe, você já sabe se você vai para o céu aqui mesmo. Você pode pensar isso com você. Eu mantenho puro da idolatria? Será que eu adoro alguma coisa? E graças a Deus eu não me curvo à imagem de ninguém. Será que você curva a realidade de um casamento? A realidade de um filho? A realidade de uma casa, de um concurso, de um dinheiro? Os ídolos não são somente os visíveis, mas os invisíveis também. A igreja que vai subir não se curva a ídolos. Eles se permanecem puros. Eles são seguidores de Cristo. Você tem essa concepção de abandonar as coisas por causa do Evangelho? O Evangelho que é pregado hoje em dia é só para você ganhar coisas. Né? É só você ganhar coisas do Evangelho hoje em dia. Venha para cá, é só para você ganhar e receber. O Evangelho de Jesus Cristo é você dar. Você vai deixar. O homem, veja a parábola do homem que achou um tesouro no campo. O que é que ele faz nas suas posses depois que ele acha aquele tesouro no campo? Ele vai e vende tudo para comprar um campo que não tem nada construído, porque ele sabe que ali tem um grande tesouro. Isso é seguir a Cristo. Não, nós abandonamos tudo que nos impedia na caminhada cristã para ganhar aquilo que nós não podemos perder. Isso é uma frase que é do Jean Lotz, né? O homem, o crente é aquele que abandona o que não pode. É uma coisa assim. Mas depois eu falo para vocês. Mas isso é o seguidor de Cristo. Ele se permanece puro, ele abandona o mundo para ganhar aquilo que ele não pode perder, e ele é o redimido, justificado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a igreja. Agora você já pode saber, se você agora, sem ficar, essa é a realidade. Ele começa agora a ouvir algumas vozes. E agora, como a gente fala no populacho aqui cearense, agora o caldo engrossa. João começa a ouvir, então, vozes, né? Não é bem uma voz, mas uma mensagem. João começa a ouvir agora. Se você perceber aí, em Apocalipse 14, verso 6, nós temos já a primeira mensagem aí que ele recebe. Aldênia Braga, boa noite, Aldênia. Veja, ele escuta uma voz. Apocalipse 14, verso 6, assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. Veja, João vê um anjo, não é isso? Ele vê o anjo voando. Ele vê esse anjo voando aonde? É interessante, nós percebemos isso. Onde ele vê esse anjo voando? Aqui. Meio do céu. Pegue isso, perceba essa realidade. Ele está voando pelo meio do céu, não é nos cantos, não é escondido. A mensagem que ele está trazendo aqui é uma realidade de clareza. Ele está voando no meio do céu, todo mundo pode ver. É isso que João quer mostrar. Todo mundo vai poder ver, todo mundo está vendo, está percebendo. Ele está no meio do céu, não é nada escondido, não é nada nos cantos, é no meio do céu ele está voando. Pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. O que é que esse anjo diz? No meio do céu, realidade de clareza, não está escondido, é algo claro que todos vão ouvir, que todos vão perceber. Ele está dizendo em grande voz: temei a Deus. Por quê? Porque temos que temer a Deus? Essa é a grande questão. E dar-lhe glória. Pois é chegada a hora do seu juízo. Veja aí. A primeira voz, essas vozes que nós vamos ouvir agora, são vozes de juízo, são vozes de punição divina àquela pessoa. O que o anjo está dizendo aqui é o seguinte: vocês que estão aí na terra,
o tempo de vocês está findando. Chegou a hora do juízo. Chegou a hora de prestar contas. Vocês devem se arrepender. É essa a mensagem do anjo. Esse momento é o momento do juízo. Mas, irmãos, é tão interessante percebermos isso e olharmos para o cenário atual que nós estamos. Jesus Cristo em Mateus, eu acredito que é Mateus 13, Mateus 24, ele fala como será o final dos tempos. Aí ele diz que vai ser como nos dias de Noé. Aí se casava, dava em casamento, né? Se comia, bebia, se casava e dava em casamento. Não tem nada de errado em comer e beber e se casar. O que Jesus quer falar é o seguinte: Noé todo dia anunciava, Deus vai mandar o dilúvio, Deus vai mandar o dilúvio. As pessoas, desde conversa, viviam suas vidas rotineiras, continuavam nas suas rotinas e não se importavam com a mensagem do Evangelho. O que o anjo está anunciando é exatamente a mesma coisa. Está nos avisando exatamente a mesma coisa. A mensagem é clara, todo homem conhece, o tempo de vocês está findando. Perceba, nós estamos enfrentando a pandemia. Pessoas estão perdendo emprego, dinheiro, morrendo, né? Tudo se desfazendo e os ímpios continuam nas suas sujidades. O anjo está avisando. Cuide, se arrependa, né? O juiz está às portas. O reino de Deus já está no meio de vós. Deus irá julgar você brevemente. Cuidado. E eles continuam nos seus pecados. Exatamente essa imagem que João quer descrever da primeira voz. Veja a segunda voz. Ele vê isso na primeira voz. Ou não? E o anjo seria quem? O anjo. Pastor? Não. Ou tem alguma... É um anjo, um mensageiro mesmo. Tem relação de pastor e nada, não. É um anjo mesmo. Um mensageiro. Um mensageiro dizendo. É mais metafórico isso aqui. Não quer dizer que o anjo não prega evangelho, né? Pedro diz que, fala do evangelho e diz que esse evangelho os anjos anelam para escutar. É mais uma linguagem. O que João quer dizer é a respeito do julgamento que está próximo. E nós vamos perceber isso. João quer dizer para aquelas pessoas: olha, cuidem, se arrependam dos seus pecados, porque o tempo está chegando. Aí, depois dessa mensagem de arrependimento, a segunda voz completa, vamos dizer assim, esse ciclo. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, a segunda voz é a destruição daqueles que não ouviram a primeira voz. Ele está falando da própria Babilônia. Então, veja, ele está dizendo: se arrependam, se arrependam, se arrependam. Nós não vamos se arrepender, pois vocês vão cair. E é interessante que isso vai acontecer no futuro, mas ele já usa o verbo no passado. Ele tem tanta certeza que Babilônia vai ter, que ele diz: já caiu. É isso que João, já caiu, mas ainda vai acontecer. Eu sei que ainda vai acontecer, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Aqueles que não se arrependeram, aqueles que não creram na mensagem do Evangelho, que estão pouco ligando para o que está acontecendo no mundo, vamos viver nossa vida, mesmo que o anjo tenha anunciado, mesmo que a mensagem do arrependimento tenha toda hora, o fim está próximo, o fim está próximo. Essas pessoas não cuidaram disso, então elas caíram, né? E é interessante, ela caiu, né? Porque Deus derrubou, algumas pessoas vão pensar assim. Mas João está descrevendo aqui a linguagem de alguém bêbado. Alguém ficou tão bêbado com o vinho da Babilônia que caiu. Essa linguagem, o indivíduo que não se arrepende, eu quero mostrar isso para vocês mais na frente, essa realidade da loucura do ímpio, da perturbação que ele vive e não se arrepende dos seus pecados, que ele está entorpecido. Ele está fora do mundo, está fora da realidade, é um bêbado. É alguém que não sabe que horas são, para onde vai, de onde vem, não sabe o nome, está sem lenço e sem documento. Esse é o que caiu, se embriagou com o vinho da Babilônia e agora caiu. Veja a terceira voz e veja como vai agravando a situação dos ímpios. Veja como vai se agravando a situação daqueles que não foram selados, daqueles que não são 144 mil, daqueles que não se manteram puros, daqueles que não foram redimidos pelo Evangelho e daqueles que não seguiram a Cristo. O anjo chega, se arrependa.
Quero não. Pois está certo. Beba aí o vinho da Babilônia todinho. Bebeu e caiu. E veja o que acontece com ele. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja, vocês beberam o vinho da Babilônia, bebemos, se embriagaram, nós nos embriaguemos, que caímos. Nos embriagamos, que viramos as pernas. Então agora, Deus lhe tem preparado outro cálice. E é interessante como ele fala dessa realidade de cálice, né? Veja o verso 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. O vinho do Oriente Médio Antigo era muito forte. Então, você tinha que misturar ele para poder beber. Quem conseguiria beber esse vinho puro? Quando Paulo diz para Timóteo tomar vinho com um pouco de água, né? Bote água no vinho, é exatamente para isso. Ninguém conseguiria beber o vinho puro, então se mistura com água. O que João está dizendo? Deus não misturará água no vinho naquele dia. Vocês vão tomar ele puro. Vocês vão experimentar a pura ira do Senhor. Porque o tempo do arrependimento se passou. Não foi a primeira voz? Olhe, cuidem. O tempo é esse. Eles não escutaram. Beberam o cálice da Babilônia agora. Agora Deus chega para eles. Pois aqui está aqui o meu cálice. Vocês vão beber esse cálice. Sem mistura, sem nada. Ele puro. Meus irmãos, isso é aterrorizante. Existem muitos filmes por aí, e a gente sempre brinca com aquele filme Deixados para Trás, e muitas vezes as pessoas pensam que aquilo é bíblico, sendo que não é. Aquilo é hollywoodiano. A Bíblia conta outra história. Nós estamos no tempo dessa primeira voz, onde a voz que ecoa se arrependa dos seus pecados. Não haverá outro tempo para você não se arrepender se não for agora. Por duas razões. A primeira é que você pode morrer essa noite. A primeira é que você pode cair no banheiro e morrer, fazer qualquer coisa e morrer. E não ter tempo de se arrepender. E ter seu encontro com Cristo e receber a horrível mensagem da boca do mestre. A parte de mim maldito que eu não conheço. Ou a segunda hipótese é Cristo vir até nós. Eu falei desse filme Deixar para Trás porque a realidade do filme é o seguinte. Jesus vem e fica com as pessoas aqui, e depois ele volta para resgatar de novo. Isso não existe. O tempo de nos arrependermos é este agora. Você não se arrepende, você bebe o cálice da Babilônia, e depois o que você vai receber é o cálice puro de Deus. E ele começa a falar da realidade do inferno, que muita gente não gosta. E veja, eu não sei se vocês perceberam, ele coloca mais ou menos aí 2 verbos no original. Ele vai dizer que aquelas pessoas são atormentadas e elas não têm descanso. O sofrimento do inferno, meus irmãos, é interno e externo. É físico e espiritual. Eles são atormentados. Realidade espiritual e interna. Angústia, eles não vão ter paz. Me marcou muito na minha juventude. Morreu aquela cantora, Cássia Eller. Você lembra dela? Cássia Eller. André pensava que ela estava viva, mas ela morreu. Cássia Eller morreu. Acho que morreu. Morreu. E ficou aquela comoção lá na televisão. Aí uma artista famosa falou assim: rapaz, se Cássia Eller estiver no inferno, eu quero ir para lá. Aí eu era novo, rapaz, que mulher perturbada mesmo. E tudo mais. E você começa a ver essa realidade do inferno. Que as pessoas pensam que no inferno vai ser um lugar onde elas vão chegar lá e vão brincar, vão se divertir. O inferno é um tormento de alma
e um tormento do corpo. O corpo não terá descanso. A sua alma se perturbará, a angústia lhe prenderá para toda a eternidade e o seu corpo não descansará. O inferno tem essas duas características. Ele é físico e ele também é espiritual. Ele é interno e ele é externo. Essa é a realidade do inferno. Essa é a realidade daqueles que sofrerão a pura ira do Senhor, porque não se arrependeram agora. Tem um livro muito bom, sempre falo na igreja desse livro, A Prática da Piedade, do Lewis Bali. Foi o livro que a esposa do John Bunyan recebeu, foi a herança dela. Estribada, a mulher recebeu 2 livros de herança. E esse livro fomentou para a própria conversão do John Bunyan, o autor do Peregrino. E Lewis Bali conta a realidade do inferno, algo assustador. Ele tem uma ilustração, ele diz o seguinte: imagine o inferno como um deserto. E todo dia você está lá e um pardal vai e tira um grão de areia. O pardal vai lá, tira o grão de areia e leva. Você sabe que na eternidade o inferno acaba. Porque o pardal vai lá e vai durar não sei quantos milhões de anos. Ok, mas vai acabar, porque todo dia o pardalzinho não vai tirar uma areia, então o dia acaba. Mas no inferno não terá pardal tirando a areia de lugar nenhum. Você morrerá eternamente. Pense nessa realidade. A morte não tem fim. A morte não vai poder acabar contigo porque ela vai estar presa. Você não vai morrer. Você vai sofrer eternamente dores na alma e dores no corpo. Esse é o inferno. É uma realidade e muitas vezes a nossa mente não gosta de pensar nessas coisas. Mas é necessário. Esse pavor para que possamos correr, muitas das vezes, para aqueles que nos livram do pavor da morte, de Jesus Cristo. Somente por meio dele, nós podemos, então, nos livrar desta perturbação, que é o inferno. As vozes não acabaram, ainda tem a quarta voz. Então, esse fim do versículo 10 que fala diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. O verso 10? O julgamento, porque está falando do julgamento, eles vão ser lançados, de todos, né? Veja a quarta voz, capítulo 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem as suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Maravilha. Então começa agora aqui, veja, ele começa a voz. Começa o capítulo 14. Céu, os eleitos, o santo antigo, o santo Novo Testamento. Chega a mensagem do arrependimento, os homens não creem, vão ser condenados. E agora, João acalma aquelas pessoas que morreram. Os seus contemporâneos lá que estão com ele sofrendo, que já morreram. E João diz exatamente para ele, né? Bem-aventurados. E aqui nós temos a segunda bem-aventurança. A primeira bem-aventurança que foi lá no capítulo 1, verso 3, que diz: bem-aventurado aquele que ouve e pratica. Agora aqui, bem-aventurado aqueles que já morreram com Cristo. Imagina então que você é uma mulher e teve seu marido morto por Nero, teve seu filho jogado para os leões e tudo mais, ficava com essa preocupação, onde morreram, onde estão. João está falando da realidade do inferno. E João, fique calmo. Eles morreram com Cristo, eles estão agora na glória. Eles descansaram de suas lutas aqui, estão agora gozando a bem-aventurança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um texto para o velório. Esse é um texto para o velório. Muita gente usa Eclesiastes 3, como a gente viu, mas esse aqui é um texto de velório, né? O cara descansou, morreu no Senhor, está na glória, é um bem-aventurado. É um bem-aventurado. Morreu com Cristo. Isso é tão interessante, meus irmãos. Nós temos as bem-aventuranças em Mateus 5, e lá no verso 11 e 12, ele repete mais ou menos com as mesmas palavras, que aqueles que são perseguidos por causa do evangelho são bem-aventurados. E por que João está falando isso? Imagine que você é um cristão do século I. Você está lá sofrendo perseguição, sua esposa morreu, seu filho morreu, a família inteira morreu, só porque você crê no evangelho. Se o evangelho não tivesse galardão ou bem-aventurança, o evangelho era insuportável. Imagina alguém sofrer
por causa do evangelho e não receber nada em troca. Essa é a palavra mesmo. O problema de alguns é pensar que o que vamos receber é agora, né? Mas de uma ajuda aqui para a própria glória no céu, né? Eles são bem-aventurados. Então o indivíduo sofre, mas eu estou sofrendo, mas sei que isso terá uma recompensa. Eu serei bem-aventurado na glória. Realidade do próprio galardão. Eles morreram no Senhor, né? E descansaram de suas obras, descansaram de suas fadigas, de suas lutas, e as suas obras os acompanham. Interessante, né? O cara foi piedoso na terra, sofreu tudo isso, sofreu essa perseguição, não como Jó, né? Não reclamou de Deus, sofreu a perseguição e agora o seu testemunho o acompanha para toda a eternidade. Essas são as vozes. Essas são as vozes. Nós chegamos então, meus irmãos, o tempo ruge na ceifa e na vidinha. Vai ser. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Com todos aí, tudo tranquilo? Tem alguma dúvida, alguma contribuição? Vocês falam. Chegamos na ceifa. O que é a ceifa aqui? Recolher os frutos, né? Recolher os frutos que estão prontos para recolher. Veja essa imagem, né? Apocalipse é que a gente lê, mas a gente imagina, é uma imagem. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Veja, nós temos um homem, né, a semelhança do filho de homem, sentado numa nuvem, sentado numa nuvem branca. E é interessante essas relações que João liga, né? A nuvem branca, clareza, o julgamento é claro, perceba isso. Não há obscuridade no julgamento, o julgamento é claro. Esse anjo pega uma foice e corta, então, ali o trigo. Exatamente isso, né? Ele passa... Aqui, meus irmãos, o que João está descrevendo é a própria salvação da igreja. Mas vamos perceber isso com a menina. Jesus vem e leva a sua igreja, né? Corta, já deu tudo certo. É a linguagem que Jesus Cristo fala em Mateus 13, verso 30, 39, ali do 30 até o 39. O que está acontecendo aqui é os santos sendo, então, salvos, né? Arrebatados. Isso. Deus salvando os seus eleitos. Depois disso, vem a destruição total de todas as coisas. E a história começa de novo no capítulo 15. Com os 10 flagelos e tudo mais. Então, aqui nós temos o fim da história. E a história termina. Vou mostrar para vocês como a história termina. Nós já sabemos como a história termina, porque João já falou 2 vezes dessa história terminando, aqui é a terceira. Mas veja só. Se você está com a Bíblia na mão, conte quantas vezes aparece a palavra foice aí na sua Bíblia, desde o versículo 14 até o 20, diz para a gente aqui no chat. Quantas vezes aparece a palavra foice do capítulo 14, do versículo 14 até o versículo 20? E escreve aqui para a gente no chat. A ceifa, Deus levando os eleitos, arrebatando seus eleitos, agora começa a vidinha. Veja o que a Bíblia nos fala. Então, saiu do santuário, que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra
e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estades. Perceba? A primeira ceifa não teve nada disso. O anjo só veio e ceifou, levou. Essa ceifa agora, ele ceifou, né, as uvas, botou no lagar, na realidade ali no local, no espaço onde as uvas eram pisadas, e agora ele está pisando as uvas, e o que é que está saindo aí das uvas pisadas? Não é vinho, não é suco de uva, é sangue. O que João está descrevendo aqui agora é a destruição eterna dos ímpios. Juntou tudo e agora vou esmagar. Essa é a linguagem da destruição eterna dos ímpios. Nós temos uma linguagem muito romântica, né, e tudo mais. Mas é assim que eles vão ser exterminados. E não vão morrer. Né? É a realidade de destruição total. Tá aí, a Cristina, a Isabel falaram aí, a dona Adriana, são 7 vezes que aparece a palavra foice. Nós sabemos que 7 significa totalidade. O que João está nos dizendo? O julgamento será completo. Aqui, João está dizendo, todos serão julgados. Os eleitos na ceifa, 14 a 16, dos versos, para a glória. Foram julgados, estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus já não há condenação. Maravilha. Quem não está em Cristo Jesus, vamos ajuntar e vamos esmagar todos eles. Essa é a realidade. João está olhando para Isaías 63. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo e veja Isaías 63. Veja para a imagem de onde João está tirando. A imagem que o povo do Antigo Testamento já tinha e João está ratificando aqui no Novo Testamento. Isaías 63 diz assim: quem é este que vem de Edom, de Boras, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está de vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Rapaz, a gente não para pensar nele. Veja o que Jesus está dizendo. O dia da vingança, o dia do Senhor, o dia que eu esmagarei os ímpios, estava no meu coração. Se nós pudéssemos retraduzir essa expressão, é como se ele estivesse dizendo, eu sonhava com esse dia, eu esperava esse dia acontecer, estava no meu coração, eu pensava nele dia e noite, um dia que eu esmagaria os ímpios. E o dia dos redimidos é chegar. Aí ele completa, olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me restivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira, pisei os povos, no meu furor, embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Esse é o nosso Cristo. Esse é um Cristo não muito pregado. As pessoas não querem esse Cristo, não. Mas esse é o nosso Cristo. E Isaías termina a história com a destruição total, Cristo levando os povos, como fala Isaías 63, com um H, pisando todos eles. É tanto sangue que ele descreve não sei quantos estádios. Né? Derrama-se sangue por todo lado. Pega até nos ferros dos cavalos, né? E dá a altura do sangue e a extensão. Ele destruindo os seus inimigos. Queridos, diante dessa visão tão vívida do juízo final, como é que nós ainda vivemos em nossos pecados? Veja, se você está em pecado,
no dia do juízo, você vai ser essas uvas esmagadas. Não pense em outra coisa, não pense em Se você está em pecado aberto, o teu destino agora é ser esmagado pelo Senhor naquele dia. Ele pisará nos ímpios, né? Pisará com violência tal que as suas roupas se sujarão, vão se sujar com o sangue deles. Se nós não temos compreensão desse Cristo, horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado, o autor de Hebreus nos fala. Como é que nós continuamos a nossa práticas pecaminosas? Como é que nós continuamos tendo a conversa que nós temos no WhatsApp? Como é que nós continuamos vendo o que você vê na televisão, no Facebook, não sei? É aquela realidade. Não, eu vou me arrepender. O arrependimento adiado é pecado presente. Pense a respeito disso. Nós seguimos um Cristo vingador. O dia da justiça está no seu coração. Ele está sonhando com esse dia. E se você não se arrepender dos seus pecados, como João nos fala, você será pisado no lagar do Mestre. E quando você está sendo pisado, os santos no céu estão glorificando o nome do Senhor, porque ele fez justiça. Você naquele dia não poderá dizer, não, eu não sabia e tal, tal. Você está sabendo agora. Se arrependa dos seus pecados. Amém, meus irmãos? Vamos curvar nossas cabeças. Terminamos, então, a primeira cena da terceira sessão. Vamos orar a Deus, pedindo a Deus graça e ajuda. Querido Deus, eterno Pai, santo é o teu nome, Senhor. Nós te rendemos graça. Te pedimos perdão, Senhor, por nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a te amar mais. Pai, que possamos, de fato, nos arrepender de nossas falhas, nos arrepender de nossos pecados, de nossas transgressões. E saber, Pai, que o Senhor, de fato, é um Deus justo. Nos ajuda, Senhor, em nome do teu Filho. Nós te rogamos, nos ajuda, Senhor, segura em nossa mão. Fortalece a nossa alma, Pai, em nome do teu Santo Filho, nós te rogamos. Amém. Amém, meus irmãos?